nossa atuação profissional, e esse projeto, ele prevê a realização de algumas lives, essa é a primeira, semana que vem teremos outra, e vamos divulgar, da mesma forma que fizemos com essa, vamos divulgar nas nossas redes, e todos vão ser sempre bem-vindos. E, para iniciar, eu quero passar algumas informações, alguns combinados, para que a nossa live aconteça de forma tranquila. Eu peço primeiro que vocês desliguem os microfones de vocês, por favor, e mantenham os microfones desligados durante a live, com exceção do momento de perguntas, que nesse momento de perguntas vocês poderão abrir, se manifestem no chat, nós temos um grupo, o grupo de pesquisa, o GET, que é o grupo que eu coordeno, está atento ao chat, e aí você pode pedir a palavra e abrir o microfone, tá bom? Só para a gente organizar, para não falarmos todos ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter os momentos das perguntas, dos comentários. Então, só isso que eu peço para não dar eco no momento que a gente esteja falando. Vamos tentar fazer a live em 1 hora, e se passarmos, vamos passar no máximo 15 minutos, que é para as considerações finais. Sou a professora Rosa Martins, eu sou do Instituto Federal de Rondônia, professora da área de pedagogia, e temos hoje a honra de receber na nossa live, que tem como nome Currículo e Diretrizes Nacionais e Estaduais para a Reorganização das Atividades Pedagógicas em Tempos de Pandemia. Temos a honra aqui de receber duas pessoas muito competentes, muito profissionais e também muito queridas nas suas instituições e por onde passaram também. A professora Elisangélica Fernandes da Silva, que é licenciada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, especialista em Metodologia do Ensino Superior e em Supervisão e Orientação em Prática Profissional, e em Planejamento e Gestão da Implementação de EAD. Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, e atualmente a Elisangélica é diretora do Desenvolvimento de Ensino, da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal de Rondônia. Também temos a honra de receber a professora Francelena Santos Arruda, licenciada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior e Gestão Escolar. Atualmente, ela atua na Secretaria de Estado da Educação e desenvolve sua atividade de regularização das escolas. Ela é gerente de controle, avaliação e estatística da SEDUC Rondônia. Também, participando da nossa roda de conversa, temos o professor Agenor Fernandes de Souza, que é licenciado em Educação Física, pós-graduado em Gestão Ambiental, técnico nível 3 da Federação Internacional de Voleibol, e ele está aqui representando o Conselho Estadual de Educação, porque ele é vice-presidente do CE Rondônia, né, do Conselho Estadual de Educação. Obrigada, nós agradecemos pela disponibilidade, pelo aceite de vocês, é um prazer rever muitas pessoas com quem eu já trabalhei, eu já estudei, e fiz algumas pesquisas, enfim, é um prazer estar com vocês. E vamos, então, iniciar a nossa roda de conversa. Eu vou pedir só que a professora Elisangélica e a professora Francelena e o professor Agenor abram o microfone e falem suas palavras iniciais de boas-vindas. Eu começo, Rosa? Pode começar. Boa tarde a todos, né? É um grande prazer estar aqui. Aos colegas, alguns também já trabalharam comigo, outros trabalham na atualidade comigo. Eu sou a professora Elisangélica Fernandes, como a Rosa já fez as apresentações. Estou atuando hoje na Diretoria de Desenvolvimento de Ensino do IFRA, né? E para mim é uma satisfação muito grande ter recebido esse convite e estar participando com vocês dessa live. Eu estou até me sentindo assim, esses cantores famosos que estão fazendo live por aí, gente. Está muito bom. Uma boa tarde a todos. Rosa, pode continuar.
Vou dar também a minha boa noite a todo mundo. Obrigada, Rosa, e à instituição IFRO, pela oportunidade de podermos conversar sobre esse momento de aprendizado para todos. Estamos numa grande escola global, aprendendo e fazendo e aprendendo. Então, acredito que será uma boa noite de conversa. Obrigada e bem-vindo a nós e a todos os presentes. Olá, boa noite. Eu sou Ageno Fernandes, estou vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de Rondônia. Como já foi dito, sou profissional da área de educação física e trabalho também em escolas. É um prazer estar representando o Conselho nessa roda de conversas, que eu espero que seja realmente o embrião para a construção de uma educação consistente nesse momento tão difícil que atravessamos. E eu me sinto mais tranquilo ainda por estar com a gente nessa roda de conversas a professora Francelena Santos Arruda, que além de gerente de avaliação estatística da SEDUC, também é membro, como queira, do Conselho Estadual de Educação, conselheira titular da Câmara de Educação Básica. Então, eu tenho certeza que qualquer dificuldade que eu venha apresentar aqui, terei o suporte da ilustre conselheira para que os assuntos sejam plenamente esclarecidos. Então, eu desejo a todos que tenhamos uma excelente roda de conversas. Obrigada a todos. Então, vamos iniciar já pelo professor Agenor, que falou por último. Professor, gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a atuação do Conselho Estadual de Educação, como tem sido a atuação do Conselho nesse momento de pandemia. Que orientações, né, qual é o trabalho que o CEE tem feito para as escolas? Tá. Bem que dizem que os últimos serão os primeiros, né? É bíblico, né? E os últimos serão os primeiros. Como eu fui o último a falar, serei o primeiro a ser arrebatado. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de citar, apresentar para os participantes o que é o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação, ele é uma instituição que tem suas competências e as suas finalidades. Por exemplo, ele tem como competência... Está todo mundo tranquilo? Está todo mundo ouvindo? Tá. Sim, eu só vou pedir para a professora Maria das Graças desligar o microfone, por favor. É que eu estou... Exatamente... Tá, então, o Conselho Estadual de Educação, ele foi criado pelo decreto 9053, de 10 de abril de 2000, e as suas competências básicas são estabelecidas nos artigos 191 e 196 da Constituição do Estado de Rondônia. Ele tem por finalidade funcionar como órgão normativo, consultivo, deliberativo e mobilizador do Sistema Estadual de Ensino de Rondônia. Tá? Então, o Conselho Estadual de Educação ele é composto por 18 membros titulares e 18 membros suplentes dos mais diversos segmentos da sociedade em geral. Tá? Então, as deliberações aqui realizadas, elas são feitas em sessões plenárias, onde os 18 membros titulares, e na ausência desses, os suplentes os substituem, e são decisões colegiadas. Nós não temos decisões monocráticas, a não ser que haja um ad referendum, que mesmo depois de emitido pelo presidente, seja dele de Câmara ou do Conselho, ele tem que ser referendado pelo Conselho posteriormente. Tá? Então, vamos lá. Com relação à nossa resolução, que foi editada nesse mês de abril, eu tenho algumas considerações. Ela foi editada no dia 13 de abril e ela tem um caráter orientador.
Então, o que diz o preâmbulo da nossa resolução? Estabelece normas orientadoras em caráter excepcional para a reorganização do calendário escolar 2020 e do ensino, em regime especial para as escolas do Sistema Estadual de Ensino de Rondônia, como medida de enfrentamento da atuação de emergência, da situação de emergência de saúde pública para o combate ao Covid-19 e da outras providências. Então, esse caráter emergencial, ele exatamente visa não engessar as possibilidades que as instituições que estão sobre a égide, né, do Conselho. Quais são essas instituições? É a Rede Estadual de Ensino, são os 12 municípios que não possuem conselhos municipais e as escolas da iniciativa privada. Esses são os integrantes do Sistema de Ensino de Rondônia. Então, é para esse público que nós estamos legislando por meio dessa resolução de número 1253. Tá? Então, essa resolução, ela dá algumas possibilidades. Por exemplo, ela não direciona que tem que ser feito dessa forma. Ele elenca algumas possibilidades, e eu posso citar algumas delas aqui, que a escola vai fazer a opção. As mantenedoras que, por meio de suas instituições de ensino, não implementarem as atividades escolares não presenciais, deverão organizar a reposição das horas letivas necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 2º dessa resolução. Então, como eu estava dizendo, o Conselho ele dá algumas possibilidades. Por exemplo, como é que eu posso citar aqui? A questão das aulas não presenciais podem ser remotas, EAD, desde que cumpra com a legislação específica da EAD, pode ser material impresso para quem não tem acesso à internet, no caso, e outras alternativas que o município, a instituição, a entidade que administra essas escolas possa buscar para atender. Tá? Existem outras formas, outras explicações poderão ser dadas, mas eu creio que, de acordo com as perguntas que porventura vierem ser feitas, a gente poderá aprofundar um pouquinho mais, porque já que se falou que será 1 hora, eu procuro ser mais sucinto e digo que nós já estamos fazendo um monitoramento, porque a partir dessa resolução 1253, as instituições ou os municípios que não têm conselhos, eles podem expedir normas complementares ou disciplinadoras da resolução. Foi o caso da SEDUC, que expediu a portaria número 1970, se não me engano, do dia 20 de abril, e já orientando as suas mantidas, né, as suas escolas, através das suas coordenadorias regionais de ensino, a atuarem junto aos alunos. E essa flexibilização de opções faz com que a gente não trate da mesma forma toda a clientela estudantil. Então, a gente procura trabalhar com equidade, tá? Para que nem todo mundo seja visto da mesma forma, porque existem as particularidades de cada município, a especificidade de cada estabelecimento de ensino e, com certeza, as dificuldades que um ou outro vai encontrar em seguir esse ou aquele método de receber o conteúdo destinado à clientela. Então, basicamente, dessa forma que temos atuado. Na terça-feira passada, fizemos uma reunião online com todas as CREs que integram o sistema estadual, né, no caso da SEDUC. Os coordenadores participaram da reunião online para a gente dirimir algumas dúvidas sobre essa resolução e sabermos como eles estão atuando junto às escolas sob a jurisdição de cada CRE. Também participaram dessa primeira reunião
o presidente do Sindicato das Escolas da Iniciativa Privada e o coordenador da UNCME e o presidente da Undime. Então, foi uma reunião bem proveitosa, onde a gente pôde conhecer ou receber informações de como está sendo, na prática, a execução da portaria, da resolução expedida pelo Conselho Estadual de Educação. Espero que tenha sido clara as colocações e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada, professor. Então, falando da operacionalização dessas orientações, gostaria de perguntar para a professora Francelena como a SEDUC tem orientado as escolas, as regionais, né, as coordenações regionais, como tem acontecido, né, essa organização das atividades nesse período de isolamento social, de restrição social. Professora Francelena. A secretaria, nós começamos primeiro com a portaria 1970, que está articulada com a resolução do Conselho, a 1253, e no caso a secretaria nós estamos trabalhando com a orientação de aulas remotas, utilizando a plataforma do Google, com as classes, as salas de aula do Google, as Classrooms. Estamos trabalhando também com a plataforma da Cisco Webex, para os alunos que têm acesso à internet. Mesmo as aulas que estão nas Classrooms, nas classes do Google, elas estão também disponíveis gravadas para o aluno que ele não pode assistir em tempo real, porque nós temos a opção também de assistir em tempo real, eles podem pegar essas aulas, né, gravadas, disponibilizadas no YouTube para assistir depois. Então, essa tem sido a organização da secretaria. Nós estamos trabalhando com a distribuição de material impresso para os alunos que não têm acesso à internet. Muitas coordenadorias estão indo a campo levar essas informações, as escolas estão distribuindo, sempre com aquela preocupação sanitária, né, de limpeza, de álcool, de máscara, para que esses alunos também tenham acesso, colegas, professores que moram nas mesmas linhas que os alunos se disponibilizam a levar, e os alunos, também a orientação para o uso do livro didático, essa parte com material escrito, é a orientação para as escolas também do 1º ao 5º ano. Então, a secretaria, ela tem os nossos grandes parceiros e os nossos maiores colaboradores são as coordenadorias regionais de educação. Então, os coordenadores articularam com os diretores, com o seu grupo de profissionais, equipe pedagógica, mais professores e também pais, para desencadear as ações de aula à distância ou de atividade pedagógica não presencial, como o Conselho Nacional de Educação colocou no seu parecer 5, atividade pedagógica não presencial. Então, nós estamos envolvidos nessa ação, nós já temos um expertise nessa atividade dentro da educação básica, de ensino mediado pela tecnologia, que é o projeto de mediação de ensino médio com mediação tecnológica. Nós temos várias turmas no estado, em vários municípios, então nós já tínhamos as aulas do ensino médio gravadas e aulas sendo ofertadas em tempo real, por conta das turmas de mediação tecnológica. Então, no ensino médio nós já temos uma experiência maior, mas também já se iniciou o processo de gravação de aulas e de aula para o pessoal do 6º ao 9º ano. As aulas da mediação tecnológica, para as turmas de mediação, e que agora não são mais só da turma de mediação tecnológica, são as aulas para o ensino médio e as aulas para o ensino fundamental, que estão sendo capitaneadas pela equipe de mediação tecnológica, pelo grupo de professores da mediação tecnológica. Elas estão alinhadas com a BNCC,
porque já estava sendo feito o trabalho, o sexto ao nono ano, o ensino médio está alinhado com referencial curricular estadual, então não são atividades soltas, são atividades organizadas e elas estão vinculadas ao currículo que nós temos para desenvolver. As atividades escritas, impressas, e a orientação ao livro didático também obedece a essa questão curricular, porque o objetivo nosso não é só ocupar o aluno e o professor, mas nós darmos prosseguimento ao processo de aprendizagem, de ensino e de aprendizagem. Assisti uma fala do professor Antônio Novoa, que ele dizia que não fazer nada não é a solução. Nós perderemos os alunos porque eles vão perder o vínculo com a escola. Então, vamos ter duas consequências, e o parecer do Conselho Nacional também fala isso, e considero muito, muito agradável, prazeroso ler no parecer deles, que é a questão de, primeiro, não perdermos as aprendizagens que foram iniciadas por esse afastamento, né? Nós não perdermos isso, darmos continuidade, e não perdermos o aluno porque ele vai se distanciando da escola e ele acaba desistindo. E esse não é o nosso objetivo, nós queremos todos e nos mantermos em processo de aprendizado. Então, a nossa portaria da secretaria está alinhada também com a resolução do Conselho. A fala do professor Agenor é muito pertinente, e muito pertinente ao momento de agora, de orientar as escolas do sistema, mas não de fechar. Dar direcionamentos, mas não fechar, porque nós estamos em um momento de diversidade de acesso. Não podemos dizer que as pessoas irão conseguir aprender, apenas aqueles que estarão assistindo a aula em tempo real, porque também está sendo ofertado para esse aluno fazer atividade, dar devolutiva e receber devolutiva do professor. Então, as formas de acesso e de manter-se aprendendo são várias. Então, a secretaria ela tem trabalhado nesse sentido. Estamos alinhados com os nossos coordenadores regionais, com os nossos diretores de escola, os nossos gestores, a nossa equipe pedagógica de cada CRE, de cada escola, e mais os professores e os alunos. E estamos vivendo um momento muito profícuo, muito rico. A princípio, alguns colegas estavam trabalhando apenas com as aulas disponibilizadas pela equipe da professora Dani Brasil. Eu não vou citar todos os nomes porque eu não sei, então falharei, mas estavam trabalhando apenas com as aulas da mediação tecnológica. E hoje, professores estão fazendo também as suas aulas. Estão fazendo live com seus alunos, estão produzindo material, estamos num momento muito rico, muito interessante. Temos dificuldades? Temos. Sabemos todas as respostas para todas as perguntas? Não temos todas as respostas, mas estamos aprendendo muito. Há colegas que não querem participar? Conseguiremos 100%? Não, mas estamos fazendo. E eu vejo que esse é a grande conquista do momento, estarmos fazendo. E ver colegas se ensaiando e ousando é muito interessante. Então, vejo também, finalizando, né, porque eu sou professora, e o professor falou só um pouquinho demais, mas é isso. Esses são os encaminhamentos da secretaria, e como haverão as perguntas, aí vamos falando mais um pouco mais na frente. Obrigada, professora Francelena. Nós vamos daqui a pouco abrir para as perguntas. Eu já vi que no chat já tem perguntas aqui para a professora Francelena. E eu quero agora passar a palavra para a professora Elisangélica, para que ela nos conte como está essa organização no Instituto Federal de Rondônia, na rede federal, quais são as orientações que o IFRO tem dado aos professores, à equipe pedagógica, nesse momento também. Uma boa tarde a todos, né? Bem, nós já sabemos que nós estamos vivendo uma situação bem atípica, né? Eu acredito até que sem precedentes na história.
E isso nos levou a uma reflexão muito grande em relação a essa reorganização diante dessa situação emergencial. O IFRO, o Instituto Federal de Rondônia, ele faz parte da rede federal, né, e nós atuamos com cursos técnicos, né, mas também temos toda uma verticalização que mais à frente eu vou comentar com vocês. Então, diante do começo da situação do decreto da pandemia, nós suspendemos as nossas aulas presenciais através da portaria 519. Essa portaria, ela foi emitida, né, no dia 17/3, então, na sequência, nós já interrompemos as nossas atividades presenciais em função da questão de saúde que se colocou. Nós já temos uma certa hibridez nos nossos cursos. Todos os cursos do IFRO, todos os nossos PPC já são organizados com 20% de carga horária não presencial. Então, nós também já temos um certo suporte, né, de tecnologias da informação e comunicação, atuando nessa perspectiva dessa hibridez, desse trabalho híbrido, presencial com a distância. Temos um ambiente virtual de aprendizagem do Instituto Federal, na qual os professores já trabalhavam. Então, na sequência da suspensão das atividades presenciais, nós já instituímos as atividades remotas, as atividades não presenciais. Inicialmente, nós não tínhamos ainda uma diretriz do MEC em relação a esse... que apareceu que eu sou ligado, apareceu. Apareceu outro? Tá ouvindo? Ei, o que é dela? Não veio só sentido, né? Eu acho que é o pai da Vitória, da Escola de Alencar. Por favor, desliga o microfone, tá? Ele tá ouvindo. Vitor ia desligar o microfone. Isso. Obrigada. Depois a gente vai poder falar, tá? É assim, pessoal, usa as novas tecnologias, tem disso, né? A gente vai aí aprendendo, fazendo e aprendendo, né? Bem, então, nós instituímos as atividades remotas a partir do dia 18 de março, né? E sem um respaldo legal ainda do MEC. Esse respaldo, ele surgiu depois, através da portaria 343 e 345, mas que versaram basicamente só sobre a graduação, na perspectiva de que a gente pudesse instituir as atividades remotas na graduação, e, na sequência, a 376, que já trouxe essa especificidade para os cursos técnicos. Lembrando que nós já estávamos trabalhando desde o início com os nossos limites de 20% que nós tínhamos para trabalho em atividades não presenciais, que todos os nossos cursos já tinham. Deixa eu só virar aqui, que eu fiz um roteiro, né? Porque é tanta coisa para falar que se você não fizer um roteiro, você acaba esquecendo. Como eu disse para vocês, o IFRO ele trabalha com a verticalização. Nós temos cursos FICs, que são formação inicial e continuada. Passamos para cursos técnicos, que são integrados ao ensino médio, concomitante, que são os que têm 2 matrículas, subsequentes, que são o pós-ensino médio, até a graduação e a pós-graduação. Então, nós temos bastante tipos de curso, bastantes níveis, né? Temos campos agrícolas, com residência estudantil, com questão de transporte, com questão de refeitório. Então, os nossos cursos, principalmente nos cursos integrados, né, ao ensino médio, eles perpassam, né, uma formação geral que é dada pela BNCC, aquelas disciplinas básicas da BNCC, com uma formação técnico profissionalizante. Então, além de uma carga horária teórica, nós temos também uma preocupação muito grande com a nossa carga horária prática, né? Por quê? Porque essa carga horária prática também precisava ser pensada nessa perspectiva do ensino, né, não presencial. Como fazer, né? Temos também as nossas graduações, que têm essa carga horária prática, também de forma muito consistente nas suas matrizes.
Temos também um curso de medicina veterinária, temos plantações, temos criação de animais, temos unidades de produção. Então, isso gerou uma grande complexidade nas decisões que nós precisávamos tomar. Nós estamos fazendo o ensino remoto. Rosa, acho que como administradora você pode desligar a câmera e o microfone. Vou fazer isso. Aqui, Rosa. Bem, então as nossas decisões, elas tomaram uma grande complexidade por conta de todas essas características que eu apresentei para vocês. Além de tudo isso, o IFRO, ele tem a sua base de desenvolvimento de atividades fins solidificada num tripé. Então, nós fazemos ensino, também fazemos pesquisa e fazemos extensão. Medidas mais rígidas de circulação também serão adotadas em Fortaleza. A cobertura completa... eu estou procurando quem é aqui. Vou desligar o microfone. Ah, tá. Então, certo, continuando. Então, a partir do momento que nós instituímos as atividades remotas, como nós trabalhávamos só com a parte de nossa carga horária, não presencialmente, e passamos a uma mudança, eu acho que de mais de 360 graus, porque nós começamos a realizar tudo de forma não presencial. Obviamente que as dificuldades, elas surgiram, né? Nós temos situações que ainda estão sendo refletidas e contornadas, mas eu acredito que as principais situações que nós tivemos no nosso primeiro mês, que foi março, foi a questão do acesso aos alunos. Os alunos não tinham um pacote de dados para utilizar a internet, para acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Como nós contornamos isso? Nós disponibilizamos um auxílio para os alunos poderem contratar esse pacote de dados. Nós também tínhamos alunos que não tinham equipamentos. Nós fizemos um levantamento de todos os nossos alunos que não tinham condições de acesso por não ter dados ou por não ter equipamentos. Algumas unidades nossas, alguns campos nossos, fizeram empréstimos de equipamento para que esses alunos pudessem acessar, pudessem ter condições de ter contato com esse ambiente virtual de aprendizagem. Nós também abrimos um leque muito grande de TICs para serem utilizadas nesse período. Não só o ambiente virtual de aprendizagem, mas também redes sociais para que os professores pudessem fazer acompanhamento desses alunos. Google Classroom, Meet, e uma série de outras plataformas e possibilidades foram disponibilizadas. E, inclusive, né, a educação à distância tradicional, que é também você levar ao aluno essas atividades para que ele pudesse fazer na sua residência. Em algumas situações, nós tivemos relatos de unidades que levaram as atividades para os alunos fazerem em sala de aula. O IFRO também conta com uma estrutura muito grande em termos de equipe, né? Obviamente que pelo quantitativo de alunos que nós temos, as dificuldades sempre existem de pessoal, de braços para atender essas necessidades, mas nós temos equipes muito empenhadas e trabalhando nessa construção desse novo momento, dessas novas possibilidades, dessa reorganização, desse reinventar do ensino pelo qual nós estamos passando. Então, nós temos as equipes que cuidam da assistência ao educando nos campi, que são os nossos psicólogos, porque nós tivemos um impacto emocional por conta do momento, nós temos enfermeiros, nós temos assistentes sociais, isso sem falar da equipe que trata do pedagógico. Nós temos coordenações de educação à distância em quase todas as nossas unidades,
que também estão trabalhando na perspectiva de formação e capacitação dos nossos docentes. Não é fácil para um docente que muitas vezes vinha desenvolvendo uma metodologia presencial de ensino, ter que enfrentar uma metodologia de ensino à distância, né? Nós sabemos que a modalidade de educação à distância tem as suas especificidades, mas quando você trabalha com a hibridez, quando você tem que ser professor do presencial e, ao mesmo tempo, ser professor, utilizando metodologias à distância, não é fácil. E, então, nossos professores, eles foram desafiados a buscar essa formação e essa capacitação. Então, nós estamos, desde o início, tentando superar essas dificuldades que a cada dia surgem, mas também a cada dia nós vamos tentando dirimi-las, nós vamos tentando resolvê-las com o que nos é possível fazer para esse momento. Uma instituição, ela adotou uma perspectiva, inclusive, que vai no caminho do que a professora França Helena também falou, a importância de nós, enquanto instituição, e do apoio que nós devemos ao nosso aluno nesse momento. O apoio social que nós devemos ao nosso aluno nesse momento, para que ele tenha a instituição ao lado dele, para que ele tenha a instituição dando suporte a ele, para que ele sinta a instituição presente com ele durante essa crise. Então, a nossa opção por continuar também perpassa essa perspectiva de compromisso social que nós temos enquanto educadores. O IFRO tem realizado várias ações também no suporte a essas pessoas que têm passado dificuldades. Nós temos fabricado álcool em gel, nós temos levado cestas básicas, as nossas unidades de produção que têm realizado colheita de alimentos, produtos, vegetais, têm disponibilizado isso para a comunidade. Nós temos feito máscaras de acrílico. Então, assim, a instituição, ela tem buscado se fazer presente, tanto com a nossa comunidade, quanto com os nossos alunos, também com os nossos servidores, porque nós temos uma preocupação muito grande com os nossos servidores. Os nossos servidores, com as atividades remotas, também foram desafiados, também tiveram que enfrentar essa novidade, essa situação emergencial e buscar respostas, né? E buscar novas metodologias, novas formas de fazer o ensino diante dessa situação. Então, nossos professores, nossos servidores técnicos, todos eles têm buscado e muitas vezes têm trabalhado além do que nós trabalhávamos nas condições normais. Então, esse também é um problema e uma dificuldade que nós temos enfrentado. Enquanto gestão, nós temos também feito reuniões semanais com os nossos dirigentes de ensino, com os nossos dirigentes do CODIR, que nós temos um colégio de dirigentes de ensino aqui que se reúne, nós temos gestores de ensino de cada unidade que se reúnem, que, por sua vez, se reúnem com os profissionais, com os servidores das suas unidades, semanalmente, às vezes até 2, 3 vezes por semana, nós temos feito reunião para poder ir sanando essas dificuldades, essas dúvidas que estão surgindo. Nosso papel enquanto instituição, finalizando, nosso papel enquanto instituição tem sido buscar esse acompanhamento e esse apoio, e também estamos tentando constantemente buscar dirimir essas situações que vão surgindo, esses problemas que vão surgindo. Rosa, eu finalizo aqui e deixo aberto para as questões. Obrigada, professora Elisangélica. Então, agora nós vamos iniciar a parte das perguntas. Nós já temos alguns inscritos aqui no chat, que fizeram perguntas aqui no chat. Iniciando aqui com a Simone, que já fez uma pergunta, depois a Márcia Machado e Cleide. A Márcia Machado se inscreveu 2 vezes, então, quando a Márcia for fazer a pergunta, ela já faz as 2 perguntas, tá, Márcia? E, então, começando agora com a Simone, Márcia e Cleide,
E aí, em seguida, quem quiser se manifestar já pode informar aí no chat, tudo bom? Simone, pode falar. Fala, Vitória. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que fica o registro nos diários e como que vão contar a frequência para a professora Francilene, da SEDUC. E falou, Vitória. Eu não falo nada. Nós estamos em momentos de atividades não presenciais, atividades pedagógicas não presenciais, aulas remotas, seja, mesmo que o aluno assista em tempo real, ela não é uma atividade presencial. Não, em tempo real, é essa interação que nós estamos tendo aqui. Estamos cada qual no seu quadrado, no seu espaço, mas nós estamos interagindo entre nós. Mas mesmo assim não é uma atividade presencial. Então, eu entendo, e essa é uma questão que nós estamos ainda em discussão dentro da secretaria, como eu já afirmei, nós ainda estamos construindo respostas. Então, essa é uma resposta que está sendo construída. Nós começamos as discussões internamente, vamos, semana que vem, envolver o pessoal das coordenadorias para conversarmos sobre isso. Mas eu entendo o seguinte, são atividades não presenciais, eu não tenho presença. Eu preciso ter um controle do aluno que está acessando. Quem foi que acessou? Quem pegou o material, quem devolveu, quem pegou mais material, quem baixou a aula. Eu preciso saber quais dos meus alunos, não quantos, mas quais dos meus alunos. Por isso que a secretaria descentralizou a organização das suas classes virtuais para a escola. Nós temos escolas que organizou no formato da escola, sexto ano A, sexto ano B, primeiro ano do ensino médio, segundo ano, ou primeiro ano A, primeiro B. Outras organizou por componente curricular. Então, ficou para a instituição escolar, no âmbito da sua autonomia, a organização e o controle, porque todos nós temos que ter controle. Nós estamos vivendo um momento onde é muito importante nós termos o controle do que fazemos, termos registros do que fazemos. Então, a escola, ela precisa, mais do que saber quantos alunos, quais alunos acessaram as aulas virtuais, na plataforma virtual, quem pegou material escrito, quem está trabalhando com livro didático. Por quê? Porque tanto na resolução do Conselho Estadual, quanto na portaria da SEDUC, para esse aluno que não acessou a atividade, nós vamos ter que fazer um plano de trabalho para ele, um plano pedagógico. Ele ficou fora desse processo de atividade não presencial, mas esse aluno tem direito à aprendizagem. Então, nós precisamos saber quem está para isso. Então, o que eu entendo, Simone, é que nós não temos que nos preocupar com a frequência, nós estamos ainda muito presos ao modelo da aula tradicional, da aula presencial, da escola presencial. Então, nós ainda queremos cumprir dias letivos, chegou ao final do bimestre, a gente tem que lançar frequência, a gente tem que fechar a carga horária. Nós, primeiro, a medida provisória do governo federal nos desobriga de cumprir dias letivos, e nós temos que cumprir carga horária mínima. Então, essa é a preocupação. Então, temos que ter registro para comprovar o nosso fazer, o nosso trabalho. Então, o que eu tenho sobre essa questão do registro diário, e vou falar fechada a frequência e vou falar da questão da aula. A questão da frequência é essa. Eu entendo que nós não iremos lançar frequência para aluno, porque nós estamos no momento de atividade não presencial. Mas eu preciso ter o controle de quais alunos entraram, quantas vezes entraram, que atividades eles fizeram, para que eu possa depois fazer um plano pedagógico para os alunos que não acessaram. Eu não posso perder alunos. Em relação às aulas, eu pergunto e pergunto a vocês, numa aula de 45, 48, 50, 60 minutos, nós, professores, falamos os 45 minutos?
Nós falamos os 48 minutos ou os 60 minutos, o aluno fica sentado nos ouvindo seguidamente? Não. A nossa aula, ela tem uma dinâmica da fala nossa enquanto professor e de atividades que estão focadas naquele conteúdo, visando aquele objetivo de aprendizagem. Então, a aula, ela não tem que ter... a aula remota, ela não tem que ter 45, 50, 60, mas ela tem que corresponder isso, porque eu vou ter que também incluir nessa minha aula remota atividades para o aluno fazer. Tá? Penso, por enquanto é isso. Fecho aqui a minha fala. Tá certo. Obrigada, professora, pelo esclarecimento. A Márcia passou a palavra para a Cleide, que a Márcia vai fazer as duas perguntas juntas. Cleide, pode falar. Boa noite. A minha pergunta é sobre a educação infantil. Ela é obrigada a dar essas aulas não presenciais, aulas remotas, ou não? Eu falo um pouquinho, depois os colegas também falam. Né? Nós, no estado, nós não temos mais turmas de educação infantil. Tem uma turma só, que é do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, mas nós não temos mais essa etapa de ensino de educação infantil. Mas eu li na resolução do Conselho, e no parecer do Conselho Nacional, e o Conselho Nacional não recomenda. Até sugere que se façam atividades para que os pais possam fazer com os seus filhos, que eles possam fazer algumas atividades lúdicas, incentivar o pai a estar com o filho, e também para as turmas de alfabetização, né, os primeiros e segundos e até terceiro anos, que estão em processo de apropriação da língua portuguesa. Então, que sejam feitas atividades a título de sugestões, mas não de obrigação. Não recomenda que seja feita atividade à distância com o público da educação infantil. Alguém mais quer fazer algum comentário? Professor Agenor, sobre a questão? Eu posso dizer que existem alguns indicativos no parecer 5 do Conselho Nacional, porém, nós precisamos que esse parecer seja homologado, para que a gente possa estabelecer novas normas para o nosso sistema. Existem algumas recomendações, como, por exemplo, a educação infantil, obedecer o que preconiza a legislação específica de internet, né, em função da faixa etária. Eu não tenho conhecimento sobre essa lei que regulamenta o uso da internet para crianças, mas a educação infantil tem algumas particularidades. Ela pode ser flexibilizada, a questão da frequência, né, 60%, e nós estamos aguardando essa homologação para que a gente possa estabelecer normas complementares para a educação infantil, porque normalmente quem trata dessas questões da educação infantil, no nosso município, por exemplo, é o Conselho Municipal. Nós temos pouca gestão na cidade, no caso em Porto Velho, sobre a educação infantil, mas nós temos em nível de estado algumas instituições que ofertam a educação infantil. Nós temos que estabelecer normas para essa clientela também. Porém, está em discussão, tanto é que o parecer não foi homologado até agora, e eu creio que seja mais em função dessa clientela, dessa etapa de ensino, que esteja com essa demora da educação infantil, porque é uma discussão muito ampla, e nós precisamos estabelecer normas para a educação infantil com fundamentos, e essa hierarquia de leis, ela é fundamental para que a gente possa ter uma legitimidade no que a gente empregar aqui em nosso estado. Eu não posso adiantar no momento, mas o que nossa resolução prevê é que o pré-escolar 1 e 2 tenham atendimento, mas ele não orienta que seja especificamente de forma
de mídia, mas ela recomenda o atendimento do pré-escolar 1 e 2, não a creche. Ok, obrigada. Não sei se a Elis quer falar alguma coisa, ou a gente pode passar para a próxima pergunta. Não, Rosinha, porque no caso a pergunta aí vai mais para a educação infantil, né? Anos iniciais, nós não atendemos esse nível, então vou passar, tá? Ok, então agora a professora Márcia. Dá para ouvir? Sim. Tá. Que aqui a imagem está congelada, a impressão que dá é que está tudo parado. Mas, assim, boa noite a todos, né? A pergunta é direcionada mais à professora Francelene, né? E eu agradeço demais o convite da Rosa. E, enfim, a minha pergunta, acho que parte dela já foi respondida com relação à alfabetização. Eu penso que a gente está aí num momento em que há esse conjunto de pessoas, né, crianças, funciona como um grande desafio para a gente, um problema mesmo, né, para nos colocar o pensamento no movimento, né? Vamos ver o que a gente encontra. Mas me preocupa muito a questão das escolas rurais e ribeirinhas. Houve um momento na fala em que foi mencionado que as linhas estão recebendo material, muitas vezes os professores se deslocam até as linhas, né? Então eu queria entender um pouco se há, né, alguma metodologia específica, isso de forma geral, mas com uma preocupação especial com o ensino rural e com a EJA, tá? Já que a alfabetização já foi mencionada, já foi respondida. Quando eu digo metodologia pedagógica específica, se a SEDUC poderia já abrir para nós quais são as referências. Foi citado o professor Novo, né? Há outras referências que a SEDUC vem utilizando para dar base teórico-metodológica para a gente, para os professores, não é? Isso, para mim, é uma questão importante. Eu penso que a SEDUC sempre teve esse cuidado, então eu imagino que seria uma informação interessante para nós aqui. E o mapeamento das diferenças, não é? Pensando num estado tão diverso como o nosso, seria muito interessante se a gente pudesse saber se a SEDUC já consegue, ou se isso é um desafio, como todos os outros que foram mencionados aqui, com os dados que já recebeu, né, desse um tempinho muito curto ainda de saídas que estão sendo encontradas, se já dá para saber, por exemplo, onde está o ponto mais crítico? É na área rural? Né? Em determinados bairros, em determinadas localidades do estado, existe já esse mapeamento? Como que é? Não sei se eu fui clara. Rosa, se eu fui clara? Acredito que sim, professora Francelena. A senhora compreendeu a pergunta? Sim, sim. Simone, não, como é o nome Márcia. da professora? Márcia. Isso. Professora Márcia, muitos dos seus questionamentos, eles são já dentro da linha da pesquisa, né? Então, nós não temos dados prontos para análise, mas as coordenadorias e as escolas estão coletando e guardando essas informações. Então, eu vejo ainda prematuro nós podemos afirmar, mas as escolas, cada uma sabe aonde há um problema a ser resolvido, né? Aonde ela precisa investir mais. Então, a diversidade de ofertas de acesso à atividade não presencial, de aula remota, ela busca ter uma alternativa para os diferentes públicos. Então, aula remota nas plataformas, aula em tempo real, aula gravada, aula que fica disponibilizada que o aluno busca, material impresso, que fica disponível para que os pais possam buscar ou que algum profissional leve. E nós temos
também orientação para utilizar o livro didático. Nós temos aí, não fechamos apenas em uma forma de atendimento, justamente porque nós temos essa diversidade para atender. Nós nos surpreendemos com questões bem interessantes. Tínhamos uma preocupação muito grande com os alunos da área rural, os alunos que eles ficariam fora, porque nós temos ainda localidades que não têm acesso à internet, e nós nos surpreendemos com os pais chegando à escola e perguntando: cadê o material do meu filho? Eu vim buscar. Então, nós estamos tendo uma lição de que prejulgamos, e que o outro está mais envolvido do que nós pensamos que estaria. Nós temos problemas, por exemplo, professora, com aluno da cidade. Aluno que não está na condição daquele que não tem o equipamento, que não tem o aparelho celular ou um computador, que não tem internet, mas justamente daquele aluno que tem as condições para, ele se recusa. Porque o fato de nós estarmos em atividades não presenciais, atividades remotas, por nós estarmos nesse momento diferente, especial e desafiador, nós temos, não é distante, a pessoa não mudou. Aquele aluno que na aula presencial, ele estava na sala de aula com o professor, e tendo todo o acesso para ali aprender o livro didático, todo o acompanhamento, e ele se recusava, ele não muda, porque ele está numa outra atividade. Ele permanece nessa energia de não querer. E nós também fomos surpreendidos com aquele aluno que nós tínhamos como aluno problema, que na aula presencial era o aluno que ele era disperso, que ele saía, que ele distraía, conversava, até de certa forma, como a gente diz, atrapalhava a sala de aula. Esse aluno está nos surpreendendo como um grande colaborador. De estar com o professor, e professor, eu vou te ajudar a montar a nossa sala. Ele articula, ele ajuda os colegas. Então, nós não é possível definir uma linha. Não podemos ainda fechar as discussões nem as análises, porque nós estamos no momento de coleta, e é um momento muito rico, né? É interessante para quem gosta de trabalhar com pesquisa, a sua área, talvez pegar uma escola neste momento e começar a fazer um trabalho com esta escola, começar a ouvir essa escola e fazer junto com a escola, enquanto a escola coleciona seus resultados, as suas experiências, o pesquisador também o faz, e para depois fazer uma comparação, perguntar como é que era antes e como é que é agora. Né? Porque nós estamos num momento muito, muito interessante. Então, é isso. Perfeito. Nós estamos tendo muito apoio dos familiares, e eu gostaria só de retomar um aspecto em relação à questão da educação infantil e das crianças que estão em processo de letramento ou de alfabetização. O fato delas não poderem ficar sozinhas à frente de um YouTube, embora a gente sabe que algumas crianças que têm acesso ficam, mas para o processo de alfabetização, mas nós podemos dar caminhos para esses pais, que eles possam fazer atividades que possam levar à apropriação disso, a despertar a curiosidade. Não podemos esquecer daquele detalhe, né, de que o aluno estava em processo, mesmo inicial, mas estava. Então, atividades, orientar os pais, olha, façam esse tipo de atividade que ajuda a despertar para a leitura, para a apropriação da leitura. Eu penso que é interessante. E enquanto a autores, nós trabalhamos com a educação de jovens e adultos há bastante tempo, então o currículo que nós utilizamos já são os autores consagrados, mas é interessante você também conhecer, nós temos o referencial curricular estadual, onde os professores da área colocaram ali as suas bases teóricas, né? Seria isso, então. Perfeito, agradeço. Eu acho que eu sou a próxima, né, da lista, talvez a última, que a gente já encerrou as inscrições. Eu perguntei aqui no chat se tinha mais alguém
para fazer a inscrição, a gente não teve, eu acho que teve agora depois a professora Ana Cláudia fazendo uma pergunta. Eu vou logo ler a pergunta dela e depois eu faço a minha e a gente vai para as considerações finais. A pergunta da professora Ana Cláudia aqui foi a seguinte: em alguns estados fizeram cartão alimentação, em outros distribuíram alimentos. E em Rondônia, como está sendo? Aí eu não sei se essa pergunta é com relação à merenda. Eu acredito que seja. Tem alguma informação desse tipo, Francilena, sobre isso? Ou alguém da SEDUC? Essa é uma ação que ela é pela Secretaria pela área social, né? Porque essa é uma preocupação disso. É uma orientação, o MEC falou, o FNDE falou, mas até onde eu me recordo, ele não expediu uma norma orientando a distribuição desse recurso, que é federal. Eu sei que o governo do estado está se organizando para isso, né? Há uma organização, mas eu também não posso falar porque eu incorro em prestar uma informação equivocada. Então, eu me restringo a isso. Obrigada, professora. Eu vou fazer minha pergunta para a professora Francilena. Vocês observaram que nós tínhamos aqui uma menina haitiana, numa família haitiana, e eu tenho um projeto na escola Herbert de Alencar, que exatamente esse acompanhamento, é um projeto de alfabetização, a gente faz um trabalho de alfabetização com alunos imigrantes, haitianos, venezuelanos, bolivianos e brasileiros. São as crianças que os professores identificaram que ainda não sabem ler, foram localizadas na série, mas não sabem ler. E com isso a gente também agregou professores. E então a minha pergunta essa dificuldade com a língua, vocês observaram bem aqui que eu desligava o microfone, ela ligava de novo, e eu tentava explicar e eu não conseguia, acredito que foi a falta mesmo a dificuldade com o idioma. E uma das ações que a gente vai fazer pós essa live vai ser gravar um vídeo em crioulo com um resumo dessa live. Essa live vai ser postada, essa gravação da live vai ser postada no canal do projeto. E lá também nós vamos gravar um vídeo com a tradução das principais questões que foram faladas aqui para o crioulo. E a gente enfrenta essa dificuldade no projeto, tanto que a gente tem ajuda de algumas pessoas para isso. E aí eu queria saber se está sendo difícil para os brasileiros, né, que conhecem o idioma e recebem o material impresso, como existe alguma ação para os imigrantes, para as crianças imigrantes que acredito que estão enfrentando uma dificuldade a mais, ou é a mesma ação, não teve como ainda pensar em algo mais específico para a necessidade deles. Só repete para mim que eu me perdi. Por favor. Então, a minha pergunta é com relação aos imigrantes. Existe alguma ação com relação ao acompanhamento dessas atividades que estão fazendo em casa? Eu acredito que essas atividades são para todos, inclusive para as crianças, os alunos imigrantes, né? Então, existe alguma ação para eles diferenciada, com base nessas necessidades mais específicas deles sobre idioma, se eles estão, por exemplo, entendendo o que é para fazer mesmo, porque como eu acompanho o projeto, eu vejo que eles têm muita dificuldade porque é com o idioma. Então, como o projeto é de alfabetização, eu acompanho isso no dia a dia da sala de aula, já presencialmente. Aí a minha preocupação é agora, nessas atividades à distância. Aí eu quero saber se existe algo específico para eles, algo a mais para eles, ou se não foi possível ainda pensar, e eles estão acompanhando, se tem alguma informação, como está o desempenho, o acompanhamento desses alunos imigrantes nesse período de pandemia. Eu estou me referindo principalmente às crianças.
Certo. Precisa... Entendi, Rosinha. A questão dos imigrantes, qualquer imigrante que não fale a língua portuguesa, realmente a barreira é a barreira da língua, né? E aprender essa língua e continuar estudando, essa é a grande dificuldade. Nós temos a dificuldade de inserir esse aluno dentro da nossa rede por falta dos documentos, mas é uma outra questão para um outro momento. Eu entendo o seguinte, eles, estando matriculados, eles são alunos, né? Então, eles vão receber também as atividades, se forem menores também terem acesso à atividade remota por uma plataforma. Então, eles estão na mesma situação dos demais alunos. Agora, esses alunos, eles precisam de um apoio na questão da língua. E neste momento de distanciamento social, ou teria que ter um profissional na escola que fizesse a tradução, para que ele levasse na sua língua, ou que pudesse interagir com ele por WhatsApp, porque o WhatsApp está sendo o nosso grande parceiro. Está sendo o nosso grande parceiro, o WhatsApp, nesse momento. De poder ir lendo com ele e fazendo, né, a atividade nas duas línguas, porque ele até se apropriaria da língua portuguesa e também e o professor também ganha, né, porque o professor também aprende a outra língua. Então, eu entendo que é por aí. Agora, é um aspecto que dificulta, de fato, porque eu não tenho um profissional que possa interagir com o aluno por conta do distanciamento. Nós, da educação básica, não existe na nossa lotação, na organização da nossa carga horária de trabalho, tempo para fazer atividades de extensão. Então, a carga horária do docente, ela está para sala de aula, para docência, para planejamento e para a formação continuada e outras atividades independentes. Então, nós temos essa dificuldade também da legislação, que não vislumbra isso, porque essa questão de recebermos imigrantes no número que temos recebido e nas condições que essas pessoas têm chegado, saídas, corridas de seu país, também é novo. Apesar de não ser de ontem, mas ele é novo para a nossa realidade, que nós recebíamos muitos bolivianos que tinham acesso à nossa língua, já havia uma convivência ali, né? Então, nós não estamos tão distante disso, desse aluno, mas eu vejo que agora, nesse momento de afastamento social, nós estamos com dificuldade, a dificuldade se torna um pouco maior, de como ajudá-los a se manter estudando, considerando a barreira da língua. Então, eu vejo que, mais uma vez, o protagonismo vai para a escola. Como é que a escola lida? Como é que a escola estava lidando com esse aluno no tempo de aula presencial? Quem é que mediava esse diálogo? Havia um mediador, e quem é esse mediador? E é possível permanecer essa mediação? Não é possível todos os dias, mas 2 vezes por semana, manter um contato com essa família para ajudar na atividade. Então, eu vejo, Rosinha, que esse também é um outro desafio, um outro aprendizado, e que nós não temos uma resposta conclusa, mas nós temos o desafio. Não sei se te ajudo com a minha fala. Sim, esclareceu sim, eu entendo. Esse é um desafio mesmo, é o mesmo desafio que a gente enfrenta por esse tempo de ressignificar as nossas práticas, né? Então, você falou bem, como a escola já, antes dessa situação de pandemia, como já olhava para esse aluno, né? E agora, nesse momento, essa preocupação pode florescer dependendo da sensibilidade que a escola já poderia ter antes ou não. Nós estamos agora encerrando, gente, já passou das 19, nós vamos para as considerações finais dos nossos
convidados, novamente agradecer a disponibilidade, são pessoas bastante ocupadas, né, estão nesse momento gerenciando muitos processos e pessoas, né, e agradeço, e agora vamos para as considerações finais. Tem uma questão da professora Márcia aqui, será que ainda cabe uma fala sobre a área ribeirinha? O que foi falado sobre a área rural se estende também aos ribeirinhos, às escolas ribeirinhas? Então, com essa pergunta, a gente vai... Márcia, eu acho que essa pergunta é para a Francelena de novo, eu acho, né? É isso? É para você, Francelena, será? Está desligado seu microfone. Eu acredito que sim. Se não for, eu aproveito, falo e já faço as minhas considerações finais. Pode ser? Sim, pode ser, isso. Então, olha só, o aluno da Ribeirinho, ele está também nesse mesmo processo. E nós estamos trabalhando com eles no mesmo processo. E aquele aluno ribeirinho que está em uma área de difícil acesso, o difícil acesso não é de agora, já é o cenário dele. Nós já temos esse desafio mesmo nas atividades presenciais. Por exemplo, a comunidade quilombola, que não tem acesso à internet, e lá não tem, a comunidade quilombola que fica horas e horas de barco. Então, esse desafio, ele não é deste momento de afastamento social, que o aluno não está indo para a escola, ele já existe, ele já é algo que nós convivemos no nosso dia a dia, mas eles também têm se buscado atendê-los, cada escola está traçando a sua estratégia para mantê-los junto conosco, unidos conosco. Nós temos apenas uma exceção nessa situação, que são as comunidades indígenas, que nós temos uma determinação do Ministério Público Federal e da FUNAI de não ter acesso, de não ir até eles para evitar o contágio, né, para que eles não venham a ser infectados pelo coronavírus. Mas os nossos alunos ribeirinhos também estão sendo atendidos conforme a realidade deles, que é a realidade, inclusive, do período presencial. Então, como considerações finais, eu agradeço a você, Rosinha, sempre será Rosinha, professora Rosa Martins, pela oportunidade de podermos conversar, e quero dizer para mim e para todos que o momento é de desconstrução de algumas certezas, que nós temos que trabalhar a nossa ansiedade, acalmar a nossa alma para que nós possamos pensar e termos ideias interessantes como caminho, ideias inovadoras ou até velhas ideias com uma outra roupa, mas nós precisamos ter paz de espírito para conseguirmos ter esses insights. É um momento de aprendizado, é um momento de desconstruções, nós não podemos querer, neste momento de atividade remota, atividade não presencial, trazermos o padrão do ensino presencial. E precisamos manter a organização, primar pela organização do nosso fazer, porque nós estamos tratando de aprendizagem. Nós não estamos aqui apenas tratando de cumprir carga horária, mas de continuarmos ensinando e aprendendo nesse período. Os desafios são grandes, mas são possíveis. Né? E as escolas, não veio essa pergunta, mas aquela turma que não acessou, o aluno que não acessou, a escola não acessou, a escola que não fez nada. Quando acabar esse período de afastamento, essa escola vai iniciar o processo de reposição das aulas de forma presencial. Todos teremos aí a carga horária para repor. E mesmo essa escola não vai se preocupar com dias letivos, mas com reposição de horas letivas. As atividades remotas que nós temos feito, elas estão amparadas pela resolução do Conselho Estadual, a portaria da Secretaria também regula isso. Aquelas que foram planejadas, organizadas e há registros, elas vão ser contabilizadas. E que nós também, uma outra questão que é importante para nós da rede estadual falar, os nossos alunos de ensino médio,
em especial do segundo ano, continuam recebendo o material do Revisa Enem, que é uma plataforma virtual com atividades, material impresso e material gravado, para que eles possam continuar aprendendo e se preparando para o Enem. Mesmo que o Enem seja adiado, mas esses alunos permanecem estudando. Então, o desafio é grande, mas é possível. Obrigada a você, Rosinha, obrigada à instituição IFRO, obrigada pela oportunidade e espero ter colaborado com todos. Obrigada, professora Francelena, obrigada, Seduc. Eu muito feliz em revê-la também. Fazia muito tempo, né? Muito obrigada. Passar a palavra agora para o professor Agenor para suas considerações finais. Muito bem. E, de igual forma, em nome do Conselho, nós nos sentimos privilegiados em podermos levar ao conhecimento da sociedade o trabalho desenvolvido por essa instituição. Lembrando que estamos vivendo um fato novo, onde, no primeiro momento, as atividades não presenciais, as atividades presenciais, melhor dizendo, foram suspensas por 15 dias. E ventilou-se até que a rede e os demais segmentos educacionais pudessem antecipar férias, ficamos aguardando. Quando estendeu-se, percebemos a gravidade que poderia incorrer no ano letivo. Começamos a trabalhar essa resolução, calçado sempre por uma legislação maior que nos desse o embasamento legal. Com relação à continuidade do ano letivo, é importante frisar que nossa resolução prevê que, mesmo após o retorno das aulas, de forma presencial, nós continuaremos nosso monitoramento, aqui por parte do Conselho de Educação, acompanhando essas reposições de carga horária e também fazendo reuniões periódicas. Inclusive, na terça-feira teremos a reunião com os municípios que não possuem conselhos de educação e também com escolas da iniciativa privada. O que visa essa reunião? Exatamente saber o que está sendo feito, que é o dito mapeamento, né, que a professora Márcia fez a pergunta agora há pouco. Então, nós estamos tendo esse cuidado também em acompanharmos, mesmo de forma virtual, com reuniões periódicas, esse trabalho. Inclusive, nós constituímos está sendo constituída uma comissão só para desenvolver esse trabalho de monitoramento junto ao sistema de ensino do estado de Rondônia. Eu fico feliz por ter, de alguma forma, trazido alguns esclarecimentos para a sociedade. Eu tenho certeza que essa live terá um alcance muito grande pelo número de participantes que se fizeram presente, né? E eu estou aqui à disposição, não só eu, mas todo o Conselho de Educação, com seus assessores, com seus conselheiros, e esse é o papel do Conselho. Mobilizador, é um dos, né? Mobilização social, além de prestar esclarecimentos, né, sobre as normas, normas em vigor no país, seria a forma mais clara. Tá? Então, eu, em nome do Conselho, agradeço a todos, desejo que todos tenham uma boa noite e que a gente possa repetir esse tipo de discussão que, com certeza, só contribuirá para o crescimento e uma melhor definição desse modelo agora empregado, né, que é algo novo para todo mundo. No mais, muito obrigado e parabéns pela organização. Muito obrigada, professor Agenor. E agora vamos para ouvir as palavras finais da professora Elisangélica. Boa noite a todos, novamente. Esse processo, como muitos já falaram aqui, é um processo novo, inusitado. Nós temos nos surpreendido muito e positivamente em relação a várias iniciativas que estão sendo realizadas no âmbito da nossa instituição, do Instituto Federal de Rondônia, tanto por servidores
técnicos, quanto principalmente por docentes que estão se reinventando, né, em termos metodológicos, buscando atender os seus alunos. Então, são várias possibilidades que foram criadas para atendimento desses alunos, para acompanhamento desses alunos, e isso nos surpreendeu muito positivamente. O IFRO, ele, ao final do primeiro mês de implantação de atividades remotas, ele fez uma pesquisa junto à sua comunidade para verificar se nós deveríamos continuar com essas atividades remotas. Nós nos surpreendemos também positivamente com essa pesquisa, porque a comunidade apoiou a continuidade da realização das atividades remotas. Nós acreditamos que nosso compromisso ele tem sido muito no sentido de buscar proposições para minimizar essas dificuldades que nós encontramos inicialmente, né? Nós temos buscado essas soluções juntos. A instituição ela tem buscado pensar coletivamente para trazer proposições e ir resolvendo as questões que foram, as questões problemáticas que foram surgindo aí nessa implantação. Muito já foi superado, mas nós temos muito ainda para superar, muitas questões que ainda estão aí surgindo, mas nós estamos pensando coletivamente. Nós não sabemos quanto tempo irá durar essa situação, mas entendemos que nós estamos tentando buscar estabelecer um novo normal, porque o que existia antes, né, nós entendemos que vai ser bem difícil a gente retomar. Então, nós estamos tentando buscar esse novo normal, e ele exige muita criatividade dos nossos servidores, de todos que estão envolvidos na gestão, muito compromisso, e como a professora Francialena disse, o rompimento de muitos paradigmas, porque tudo é muito novo, né? Então, nós precisamos ser criativos nesse momento, nós precisamos ser flexíveis, nós precisamos romper com algumas estruturas que estavam muito formatadas na nossa cabeça de educadores, né? Romper com essas estruturas, porque nesse momento emergencial, elas não cabem. Nós precisamos buscar, de fato, estabelecer essas novas proposições para desenvolver o ensino. O nosso compromisso do Instituto Federal de Rondônia tem sido sempre no sentido de apoiar socialmente, de prestar essa política pública educação com qualidade. Nosso compromisso tem sido com a aprendizagem, com o desenvolvimento do ensino, com a pesquisa e com a extensão. E nós nos colocamos à disposição das outras instituições que nos queiram buscar, né, com trocas de ideias, com partilha de soluções, com partilha de proposições, nos colocamos à disposição de vocês, da SEDUC, tem muitos colegas da SEDUC aqui presentes, professora Francialena, questões, por exemplo, de registro de frequência, como nós estamos fazendo, como nós estamos registrando as nossas atividades, são questões que nós não abordamos aqui, mas nós já temos algumas proposições mais encaminhadas sobre isso. Então, o Instituto Federal de Rondônia se coloca à disposição, tanto para apoiar a sua comunidade, como também para apoiar as outras instituições. Rosa, muito obrigado pela oportunidade. Participantes, muito obrigado por vocês terem estado aqui, terem tido a paciência para nos ouvir nesse momento. E, gente, alguém colocou aí no chat, né? Juntos somos fortes. Nós não temos respostas, como disse a professora Francialena, mas nós precisamos estar juntos para pensar essas novas proposições e romper com esses paradigmas. Uma boa noite a todos. Obrigada, professora Elisangélica. E com essas palavras finais, eu preciso dizer também a vocês que nesse projeto nós vamos ter outros encontros, estão previstos encontros até o mês de junho. Na semana que vem, sexta-feira, dia 15 de maio, às 16 horas, nós vamos fazer outra live, e essa live vai ser sobre produção de material para aulas à distância. Nós vamos ter pessoas do IFRO, do Departamento de Produção de EAD,
vamos ter pessoas do SENAC, pessoas que já trabalharam com educação à distância. Então, a ideia vai ser um bate-papo com dicas aos professores, dicas para as equipes pedagógicas, e a fim de pensar em estratégias que considerem a internet e considerem também o não uso da internet para alcançar os alunos. Então, vocês são todos convidados, tá, desde já, e a gente vai fazer essas mesmas divulgações. A gravação dessa live e de todas as outras estarão no canal do projeto. O canal do projeto é Ensinar na Incerteza, o nome do projeto. Eu não sei se já colocamos o link aí, acho que ainda não, né? Mas se vocês procurarem no Google, projeto Ensinar na Incerteza, vocês vão encontrar. Também nesse canal, a gente vai colocar outras atividades do nosso projeto. Vocês estão me ouvindo? Porque ficou travado aqui. Alguém também? Sim? Ah, ok. Nós estamos com atividade de contação de histórias para as crianças. Se vocês também têm crianças em casa, ou têm sobrinhos, parentes, amigos, na segunda-feira, dia 11 de maio, dia 11? Segunda-feira, dia 11 de maio, em homenagem ao Dia das Mães, a gente vai fazer uma história bem legal sobre o Dia das Mães, com algumas fotografias de mulheres pesquisadoras, educadoras, que são mães, e vai ser bem legal. A gente tem feito para as crianças, como uma forma lúdica de interagir com elas, nesse momento de distanciamento. Então, todos vocês estão convidados também. A gente vai sempre divulgar nas redes sociais, e fiquem sempre à vontade para participar conosco. Então, vai ser no sábado, a Janaína está falando. Sábado, às 15 horas, contação de histórias. Isso. E na outra sexta, dia 15, outra live teremos para conversarmos sobre produção de material para aulas à distância. Então, pessoal, muito obrigada, e espero que seja só um pontapé para o início de uma aproximação entre nós, porque, por incrível que pareça, agora que estamos mais distantes fisicamente, eu sinto que eu me aproximei mais de algumas pessoas também, e esse momento talvez não aconteceria se a gente não estivesse nesse momento de distanciamento. Então, é um paradoxo, né? Estamos distantes, mas ao mesmo tempo estamos nos aproximando. Então, a gente viu que no sistema estadual, no sistema federal, nós temos ações que caminham no mesmo rumo, que é buscar garantir a continuidade do vínculo do aluno com a escola. A Francilena falou isso muito bem, e a fala da Iris Angélica também. Então, e o Conselho Estadual de Educação buscando orientar e acompanhar, e criando estratégias para monitorar todo esse processo. Então, muito obrigada a todos, obrigada mesmo aos nossos convidados, e um abraço. O nome do projeto, a Ana Paula está perguntando, é Ensinar na Incerteza, tá bom? Que é exatamente o que a gente está vivendo agora, é assumir que não sabemos e que vamos aprender. Quando assumimos que estamos num momento incerto, que a gente realmente se abre para aprendizagens novas. Muito obrigada a todos, e boa noite. A gente se encontra sexta-feira, aliás, sábado, né, com as crianças, às 15 horas, e na sexta-feira, dia 15, às 16. Um abraço a todos.